eu quero chamar agora uma pessoa muito especial, nossa convidada externa, uma amiga querida, profissional competentíssima, Renata Borja Pereira Ferreira de Melo. Boa noite, Renata, muito bem-vinda. Vou falar um pouquinho do currículo da Renata, que tem muitas habilidades específicas, resumir um pouquinho. A Renata é graduada em Psicologia pela FUMEC, em Letras pelo FMG, possui 23 anos de prática em Psicologia Clínica, é mestre em Relações Interculturais pela UAB em Lisboa, psicóloga e especialista clínica com especialização em Teoria Cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva em São Paulo, criadora do CogPlanner, Agenda Cognitiva, método inovador de coaching cognitivo comportamental, professora dos cursos de pós-graduação da UNA em coaching e educação positiva, professora do IPOG, autora do capítulo intitulado As Crenças do Educador podem contribuir para o sucesso educacional? Presente no livro Abordagens Cognitivo-Comportamental no Contexto Escolar. Coordenadora da tradução para a língua portuguesa do Manual da APA, os 20 princípios mais importantes da psicologia para o ensino e aprendizagem de estudantes da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Diretora da Cognitiva, Renata Borja, e responsável por cursos práticos e de formação na abordagem cognitivo-comportamental em BH. Participou do programa de treinamento em terapia cognitiva oferecida pelo Instituto Beck, na Filadélfia, com o Dr. Beck, criador da terapia cognitiva, e doutora Judith Beck. Participou de workshops com os maiores nomes da TCC e da terapia racional e emotiva do mundo, afiliada da APA, Associação Americana de Psicologia. E é um anjo na minha vida. Muito bem-vinda, Renata. Dani, obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme. Eu sei que esse currículo enorme que você pôs aí para mim, porque até, nossa! Cortei algumas coisas, viu? Importantes, mas tive que cortar. Olha, gente, uma excelente conversa para vocês. Estarei aqui nos bastidores assistindo e vendo tudo. Muito obrigada pela presença, pela participação de todos, e a gente se vê daqui a pouquinho. Boa conversa. Obrigada, Dani. Então, gente, que prazer, né, estar aqui com vocês. Que prazer recebê-la, Renata. Eu tenho certeza que você, com a sua experiência, e a Renata Medeiros, minha colega, né, minha grande companheira aqui do ensino médio, nós dividimos juntas a coordenação do ensino médio, temos muito que conversar. Eu estou imaginando que os pais do ensino médio, os pais dos jovens, de adolescentes, têm, nesse momento, algumas dúvidas que são de todos, né? Nós todos que temos filhos, que temos um filho aí que tem 14, 15, 16, 18 anos, ou até mais. Tantas vezes a gente gostaria de ter alguém com quem você conversasse, que te ouvisse, e que às vezes falasse com você assim, olha, fica tranquila que isso acontece com quase todo mundo. É esse o nosso objetivo da roda de conversa, é a gente socializar algumas ideias, é nós discutirmos alguns pontos de vista, e, principalmente, né, nós trazermos um pouco de luz, um pouco de esclarecimento, algumas informações que são importantes. Então, Renata, para a Renata Borja, a primeira pergunta que eu tenho aqui, conta um pouco para a gente como é o seu trabalho, né, no consultório e esse atendimento com os adolescentes. Então, boa noite a todos, boa noite, Thaísa, boa noite, Renata, prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos os pais que estão nos ouvindo aqui, um prazer enorme, gente. Eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre isso, porque eu trabalho com adolescentes já há algum tempo, né? Não só com adolescentes, mas adolescentes também, e eu trabalho dentro da abordagem cognitivo-comportamental, como já foi dito aqui, que a gente tem uma ideia. As pessoas falam, mas o que é isso, afinal? Então, eu vou falar rapidinho qual que é a ideia da TCC. A gente entende que os nossos pensamentos, emoções e comportamentos, eles estão interconectados. Então, aquilo que eu penso tem relação com aquilo que eu sinto e a forma como eu me comporto, e a forma como eu me comporto acaba influenciando novamente a forma como eu vou pensar. Então, baseado nessa premissa, né, que dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Então,
Quando a gente vai trabalhar com os jovens dentro de consultório, o nosso objetivo é o quê? Ajudá-los a ter pensamentos mais assertivos, ajudá-los a utilizar as emoções de uma forma mais assertiva, porque eu vou falar uma coisa engraçada aqui, a gente tem uma ideia de que ansiedade é ruim, tristeza é ruim, raiva é ruim, que ninguém devia sentir isso. E eu vou desmistificar isso aqui para vocês hoje. Na realidade, nós todos devíamos sentir, nós todos sentimos, o que a gente precisa é saber utilizar isso de uma forma adequada para que a gente tenha mais bem-estar. Então, a gente precisa ter um comportamento mais assertivo, um comportamento mais funcional com essas emoções. Então, o problema não está na emoção, mas a forma como eu vou me comportar. E o problema também não está na situação, mas o que eu penso, o como eu funciono com essa emoção diante dessa situação que a gente vive. Então, o trabalho dentro de consultório, né, ele é um trabalho que ajuda o jovem, principalmente, a fazer essa modificação e esse ajuste emocional, que a gente fala assim, eles acabam me copiando muito, que eles começam a brincar, né? Eles falam, você tem que usar a sua emoção a seu favor, porque eu falo isso muito com eles. Não, mas você não usou a sua emoção a seu favor. Nós temos que utilizar a seu favor. Porque quando a gente coloca para eles, que eles, não, que ele está triste, meu Deus, o fulano, ele está muito triste, aí ele já fica ansioso porque ele está triste, aí o problema já começa, já amplia, né? E é claro que a gente precisa ter um cuidado, claro que a gente não precisa hipervalorizar os problemas, mas também não precisa minimizar e, com isso, deixar de procurar ajuda psicológica ou médica quando necessário, né? Então, a gente tem que ter essa visão do jovem. Mas eu adoro, assim, o jovem dentro de consultório, eles são muito engraçados, e a gente ri muito, porque traz a realidade deles, eu brinco muito com eles, mas espera aí, vamos ver se isso é verdade mesmo, ou se isso é só um pensamento. Vamos ver se isso daqui é real mesmo. E o que está acontecendo hoje é que, com a pandemia, eu tenho visto um aumento muito grande da depressão e da ansiedade como transtorno. Eu gosto de fazer diferença, né? A depressão e tristeza não é a mesma coisa. Ansiedade, emoção e transtorno de ansiedade também não é a mesma coisa. Então, sentir, todo mundo pode sentir. Tristeza, raiva, ansiedade e tudo mais, né? A questão é que a gente precisa tratar quando a gente tem alguma coisa que não está indo bem. Então, e neste momento agora, isso tem aumentado muito, né? E eu acredito que tenha relação com essa questão social, que eles foram aí impedidos, e isso é um momento que o jovem está em plena conexão com os colegas, e isso pode criar graves problemas. Então, a gente precisa falar sobre isso, e é maravilhoso que vocês estejam dando essa oportunidade para os pais aqui de perguntarem e participarem. Renata, é isso mesmo. Eu, inclusive, vou te dizer, guarda um pouquinho mais dessa resposta aí, porque ela vai servir para a gente fazer outras perguntas. Olha, você falou em emoções, você falou em pensamentos, crenças e ações. E aí eu vou trazer agora uma pergunta para a Renata Medeiros. Né, Renata? Né, nós que trabalhamos juntas e como temos trabalhado, hein, Renata? Não tem sido pouco. Esse ano de 2020 ele vai ficar registrado na nossa memória, com certeza. Conta aí, Renata, para nós, para os pais que estão nos assistindo, né, para os interessados nesse tema, como é o acompanhamento aos adolescentes e jovens aqui no Sagrado Coração de Maria de Belo Horizonte? Pois é, Thaís, como temos, né, trabalhado e acompanhado esses jovens, né, durante esse período. Enquanto a Renata Borges estava falando, eu fiquei pensando aqui, voltando à minha memória, sobre todo o trabalho que nós temos feito, e tem uma grande conexão também com a fala dela, né? Antes, nós tínhamos uma visão da coordenação como aquele espaço de punição, né? Uma visão que, quando você ia para a coordenação, é porque tinha acontecido algum problema, e hoje nós sabemos que não cabe mais, né, nas escolas, não cabe mais esse tipo de atuação. E lá no Sagrado, já há muito tempo, né, nós trabalhamos numa perspectiva de escuta, de acolhimento. Então, assim, eu fiquei pensando numa frase do Padre Gaiac, nosso fundador, que eu acho que ela resume bem a minha função dentro do colégio, e a frase é o seguinte: o amor vai direto ao coração, triunfa de tudo, nada lhe resiste. Amam-se as observações
e até as censuras feitas com amor. A palavra de um coração que ama é como o calor do sol, derrete o gelo dos corações e dá energia. Então, o meu trabalho dentro do colégio, de acompanhamento a esses jovens, é sobretudo um ato de amor, um trabalho, né, de um amor que eu sinto pela juventude, pelas juventudes, né, na verdade, pelos jovens, pela força, pela potência que eles possuem, né? Desde a minha graduação, eu trabalho e pesquiso sobre a juventude, né, para buscar entender um pouquinho como que esse jovem aprende, buscar entender como que esse jovem se relaciona. Então, na verdade, o meu trabalho, a minha função é fazê-los enxergar cada dia mais o seu potencial enquanto estudantes, né? E, além disso, né, contribuir para a formação deles como seres humanos. Então, é um trabalho de escuta, um trabalho de acolhimento, ajudá-los, apoiá-los nas suas falhas, para que eles entendam também, né, que o erro faz parte do processo de aprendizagem, nessa busca de formação para o hábito de estudo. Então, realmente, é um trabalho de escuta atenta, em que eu procuro compreender, né, os anseios desses jovens, aquilo que eles trazem para a gente ali dentro do colégio, acolher da melhor maneira e buscar junto a eles, né, e as famílias, soluções para desenvolvermos o melhor potencial que eles possuem. Então é isso, assim, de maneira resumida, é isso que nós fazemos no colégio. Então, Renata trouxe uma frase do Padre Gaiac, né, o Padre Gaiac, que é, né, o fundador aí de toda a rede sagrada, de todo esse trabalho que nós estamos aqui hoje prosseguindo, né, e perseverando. E eu sempre digo que quando a gente lê alguma coisa que Padre Gaiac escreveu há tanto tempo, a sensação que a gente tem é que ele escreveu ontem, porque as frases, os textos, as cartas são muito atuais. E isso nos dá uma contemporaneidade para um tema escrito há tanto tempo, né? Pelo menos 200 anos, ou quase isso, né? Não vou dizer que são 200, mas quase isso. Então, assim, que bom, Renata, que você trouxe para a sua função no colégio, que é o acolher, ouvir, e principalmente a questão do entendimento, né? Quando a Renata falou que as emoções trazem crenças e trazem ações, às vezes os desentendimentos também geram muitas ações negativas. Quanto mais a gente consegue entender e compreender, com certeza as ações serão também mais assertivas. Agora eu vou trazer uma pergunta aqui para a Renata. Renata Borja, do ponto de vista psicológico, quais são, né, ou qual é o principal desafio que, na sua opinião, os jovens estão enfrentando agora, nesse momento? Eu vou colocar um pouquinho um desafio que eu já vejo acontecendo já há mais tempo. Quando eu fui pesquisar no meu mestrado o bem-sucedido, na realidade, para poder entender o que era o sucesso, eu fui fazer essa pesquisa principalmente em cima da minha percepção com os jovens dentro do consultório. Os meus jovens dentro do consultório, eles tinham uma frase com muita frequência que ela vinha, que era assim: sou um fracasso, sou um fracassado, não consigo fazer nada, não faço nada certo. E isso era, assim, uma grande parcela dos jovens falando esse mesmo tipo de coisa. Então, assim, a gente via que, poxa, ele fracassou aqui, deu uma coisa errada, mas ele já compreender com essa coisa que deu errado, que ele é um fracasso como pessoa, é muito pesado isso. Então, eu falei, se isso está acontecendo, eu tenho que entender o que é o sucesso para poder saber como é que eu vou trabalhar isso e como é que eu vou tratar isso nos jovens. E eu fui fazer uma pesquisa no sentido intergeracional para poder entender isso melhor. E aí, o que eu percebi? Eu observei que na nossa sociedade nós temos uma noção de sucesso, que é uma noção imposta pela mídia e dentro da sociedade, tem relação com poder, dinheiro e status, e que você tem que buscar isso a qualquer preço, a qualquer custo, custe o que custar. E as pessoas, na minha pesquisa, não só os jovens adultos e todo mundo, quando eu perguntava para elas o que era ser bem-sucedido para elas, elas não me respondiam isso. Então, e elas colocaram, 60% colocaram família em primeiro lugar para se considerar bem-sucedido. E essas coisas, dinheiro, poder e status, vieram em 7º, 8º e 9º lugar, ou seja, os últimos lugares. Então, não era o que as pessoas queriam verdadeiramente. E aí, o que eu comecei a perceber? Existe uma desconexão entre o que o social coloca
e uma desconexão entre o que a pessoa internamente, individualmente, ela quer para ela. Então, os jovens, eles entendem algumas coisas, mas não é porque foi dito isso para eles. É assim, não, você tem que fazer isso, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Eles entendem desse jeito mesmo. Eles falam, eu escuto essa frase, não, senão eu não vou ser ninguém na vida. Eu falei, o que é não ser ninguém na vida? Eles falam, morar debaixo da ponte. Eu falei, você acha que você vai morar debaixo da ponte? Você acha isso mesmo? E eu escuto isso. E às vezes eles falam, não, mas vai. Eu falei, é possível isso? Vamos imaginar... Né? Você não tem grandes coisas que você pode fazer, você não tem ações que você pode realizar. Então, o que a gente vê é que existe uma distorção. Eles estão dentro, muitas vezes eles não conseguem observar como eles estão se sentindo, como eles se percebem, e eles estão perseguindo, às vezes, coisas que eles estão intuindo ou compreendendo de uma forma equivocada que a sociedade ou os pais, ou a escola, mas intuindo de uma forma muito equivocada, querem dele e fazendo, às vezes, correndo atrás de uma coisa que não necessariamente é o que eles querem. E com isso eles entram em sofrimento. Então, eles não conseguem atingir os objetivos principais. Então, eu adorei uma fala da Renata, né, e é uma coisa que eu falo muito dentro do consultório, eu falo, gente, errar é necessário para o aprendizado. Não é uma coisa que você vai ou não vai, isso não pode acontecer, isso precisa acontecer. É necessário acontecer para que o aprendizado ele exista. Eu adorei isso, porque eu falo isso o tempo todo com eles. Eu falo, mas quem não vai errar? Então, a gente tem que entender que errar é necessário para o aprendizado, para o crescimento, e que eles podem errar, sim, e precisam para aprender. Então, e isso vai fazer total diferença depois. Então, eu acho que o jovem, de uma forma geral, né, você perguntou de desafio, né, Thaisa? Eu acho que esse desafio dessa distorção do que eu acho que o mundo espera de mim e do que eu realmente, verdadeiramente quero, e que eu posso apresentar, essa, para mim, é a principal. Eu acho que é um grande desafio que eles têm aí pela frente. E aí, Renata, olha, eu te ouvindo, eu fico aqui pensando como, às vezes, né, duas coisas que você falou aí que me ficaram bem claras na minha mente. Primeiro, a questão da cobrança. Essa cobrança, ela começa cedo, quando ele pensa assim, eu não vou ser nada na vida, isso está traduzindo uma cobrança. Alguém, algum adulto, né, está dizendo isso a ele. Então, voltamos aí à questão da crença. E a outra é a questão do erro. O erro, ele tem que ser visto, sim, como uma etapa de aprendizagem. Eu posso errar fazendo alguma coisa para que eu aprenda muito a seguir. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser, inclusive, entendido, assimilado, para que, de fato, se torne uma etapa da aprendizagem. Eu acredito muito nisso, aqui no Sagrado nós acreditamos. E aí eu vou trazer uma pergunta para a Renata. Então, Renata, do ponto de vista pedagógico, quais são, né, ou qual é o principal desafio, do ponto de vista pedagógico agora, que os jovens podem estar enfrentando hoje? Eu acredito, né, diante de tudo que nós temos conversado com os jovens, com os estudantes do colégio, que o maior desafio que eles têm enfrentado se refere à manutenção da rotina. Né, para os jovens e para as famílias tem sido muito desafiador manter essa rotina de estudo, manter o engajamento desses estudantes durante esse período, né? E essa falta de rotina, ela tem trazido outras questões, né? A procrastinação, que gera ansiedade, que geram outros problemas emocionais, que a Renata também, né, vai falar melhor sobre isso, e já disse, né? O jovem, ele não esperava passar por tanto tempo, né, longe da escola. A escola era a sua grande referência de rotina, de organização, e ficar em casa, se ver nessa posição, né, tem sido realmente o maior desafio enfrentado do ponto de vista pedagógico. Né? Eu tenho falado muito com os estudantes sobre a importância, né, não só eu, como Thaisa também, né, Thaisa, dos estudantes estarem de prontidão para a aprendizagem. Então, assim, que se a aula começa às 7h30, né, os pais tentarem incentivar esse estudante a tomarem um banho, levantarem mais cedo, tomarem seu café, para às 7h30 estarem ali à frente do computador,
para que o cérebro também entenda que aquele é o momento já do estudo, para que o cérebro entenda que está na hora de começar essa ação e esse movimento para a aprendizagem, né? Eu conversei esses dias com um estudante da terceira série e me tocou muito a fala dele quando ele disse assim, Renata, só quem é vestibulando nesse período sabe o que nós estamos passando. E eu falei com ele, eu imagino, né? E me coloco no lugar de vocês, porque realmente era para ser o ano da vida, né, deles. O jovem do ensino médio, ele tem muito isso, né? Que a terceira série é o ano da minha vida, é o ano em que eu aproveitaria a escola, e isso, de repente, foi tirado deles, né? Então, essa falta de contato social num momento que é tão importante da vida deles, de socialização, em que os amigos são uma grande referência, né? E também, por outro lado, esse contato próximo com a família, que embora seja uma coisa excelente, para o jovem pode ser muito desafiador. Então, né, diante de todo esse cenário, essa rotina tem sido realmente o principal desafio que eles vêm enfrentando. E para nós ajudarmos esse jovem, realmente conversando, escutando o porquê dele, né, estar nessa procrastinação, buscando ensiná-los algumas estratégias para que ele saia desse movimento, para que ele mude a direção, e é isso que nós temos feito também aqui na escola, né, nesses atendimentos com os jovens, buscando entendê-los e auxiliá-los a reverter esse processo, né, durante a pandemia. Então, Renata trouxe aí uma questão, né, que está sendo o cerne mesmo das questões, né? O adolescente, ele é social, nós somos sociais, as pessoas gostam, né, de estar em grupo, de estar conversando, de encontrar um amigo. Esse é o principal objeto, né, do nosso desejo quando nós temos principalmente um projeto, ou quando nós temos um curso para terminar, ou uma etapa escolar para vencer. E realmente, né, nós precisamos, sim, a rotina que foi quebrada com a pandemia, ela foi reestabelecida em outro modelo, que é o modelo dentro de casa, que é o modelo, a sua sala de aula vira, né, o seu quarto, e que, às vezes, nós estamos, sim, vendo alguns casos onde as pessoas, não só os jovens, não, gente, os adultos também, às vezes estão tendo essa dificuldade. Assim, para que eu vou trocar de roupa se eu vou ficar em casa? Para que eu vou levantar e vou tomar banho se eu vou ficar em casa? Então, são alguns comportamentos que a gente precisa, sim, estabelecer e colocar até como uma meta. Não, todos os dias, se eu tenho aula às 7h30, eu vou levantar um pouco mais cedo, vou tomar um banho, vou tomar um café, vou me colocar aqui, pelo menos, né, vou colocar pelo menos uma camiseta, eu vou colocar um short, vou me aprontar para assistir a aula, porque o meu professor está do outro lado. Eu sei que não é tão fácil quanto eu estou colocando, mas é um desejo nosso. Estou trazendo uma pergunta agora para a Renata Borges, do Sérgio, né, que é aqui do colégio também. O Sérgio está dizendo assim, Renata, a escola é o espaço de encontro e de muitos desencontros para uma grande maioria das juventudes. Como equalizar a carência, né, essa carência gerada por esse tempo de pandemia na vida das juventudes, na vida desses jovens, né, meninos e meninas? Como é que nós vamos equalizar isso? Isso é difícil, viu, Sérgio? Concordo com você. Isso é muito complicado, porque a gente agora está numa situação um pouco difícil de fazer esse tipo de contato, né? Mas o que eu percebo? Eu tenho visto muitas famílias se aproximando nesse momento. Então, outro dia eu fazendo uma live lá no meu Instagram com um médico pediatra, meu amigo, que trabalha com jovens também, a gente estava falando muito sobre isso, que assim, antes os pais e os filhos, eles estavam completamente desconectados, cada qual no seu celular, e todo mundo, e as famílias muitas vezes nem se viam. E neste momento de pandemia, a gente pode, inclusive, usar este momento de conexão familiar como um ponto muito interessante e muito importante. Agora, os jovens, eles podem ter conexão com os colegas também? Podem, como? Através dos jogos. E ele até falou isso, ele falou, olha, eu sou um que falo mal das redes sociais e falo mal das telas, mas agora eu estou achando que a gente vai precisar utilizá-las para a gente vencer essa dificuldade. Então, eu acho que a gente tem os jogos que eles fazem, um está na casa dele, o outro está na outra casa, e é importante que eles tenham esse espaço em alguns momentos. É claro que eles não podem ficar nisso o dia inteiro.
E a gente tem que promover outros tipos de situação. Mas eu tenho falado muito com os meus pacientes, vamos criar um grupo de leitura, e vocês, uma vez por semana, vamos lá discutir um livro que leu, vamos criar um grupo de filmes, e vamos uma vez por semana com os colegas fazer um encontro virtual, e vamos discutir os filmes que nós estamos vendo, vamos fazer uma reunião virtual, mesmo que seja com 2, com 3 colegas, em alguns momentos, para poder discutir um assunto, alguma coisa. Dá para fazer. Eu acho que a pandemia veio para mostrar para a gente que a gente pode fazer muita coisa sem estar fisicamente presente, mas isso não significa que a gente pode substituir depois, num segundo momento, essa conexão física por uma conexão virtual, é claro que não. Mas nesse momento isso está sendo necessário, nós temos essa oportunidade, nós podemos fazer isso. Então a gente pode propiciar grupos de conversa, vamos fazer, eu falo, olha, vamos aproveitar e vamos fazer aula de culinária, vamos fazer uma aula, tem tantas aulas que estão virtualmente aí disponíveis para as pessoas, gratuitas, e que podem fazer com que as pessoas descubram hobbies ou coisas interessantes. Nesse momento, eu tenho muitas pessoas descobrindo hobbies na pandemia, né? Alguma coisa ligada à fotografia, a cinema, a jardinagem, a pintura, a desenho, a escrita. Eu tenho uma paciente que está escrevendo um livro. Então, a gente pode estimular esse tipo de coisa nesses momentos agora, e eles podem estar conectados de uma outra forma. Claro que, num segundo momento, aí já é outra história. Agora, nesse momento, é o que dá para ser feito, né? Renata, você trouxe uma coisa muito bacana, que eu diria que é o legado da pandemia. As aprendizagens que também estão acontecendo nesse período, né? E como você mesmo diz, não quer dizer que a gente vai substituir todas as coisas que são boas, que são positivas presenciais. Mas é um legado, sim. Por exemplo, há pouco tempo nós comentávamos aqui no colégio o ensino híbrido. Ele demorou muito a chegar, mas chegou e ele não vai deixar de acontecer. E, ao mesmo tempo, outras formas de aprender, né? Quando você mesmo diz, tem outras aulas, tem outras coisas que nós podemos aprender. Isso, para mim, é legado, sim, da pandemia. Mas eu tenho uma pergunta aqui de volta para a Renata Borja também. A Márcia Almeida está nos perguntando, fazendo um comentário sobre aquela sua outra fala, e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Ela falou assim, Renata, cabe muito a nós, os adultos, desconstruir esse conceito que os jovens carregam. É muito culpa da forma como nós cobramos deles. Como você pode comentar um pouquinho sobre isso? Como é que pode desconstruir esse conceito? É verdade, viu? Isso daqui, Márcia, é muito verdade isso que você falou. Eu falo que a gente podia transformar a cobrança em estímulo, que eu acho que eu prefiro trabalhar com estímulo do que a gente falar em forma de cobrança. E o que eu vejo? Eu acho que a gente pergunta pouco e a gente manda muito. Então, eu acho que os pais, a gente precisa começar a perguntar mais e a querer saber mais deles. Mas o que te interessa? O que você gosta? O que você gosta de fazer? A gente precisa ouvir mais, ouvir as necessidades deles. Eu acho que, muitas vezes, os pais, naquela ansiedade de que os filhos sejam felizes, e eu entendo que isso é uma ansiedade de todos, porque todo pai quer que o filho seja feliz. Eu não conheço um pai que fala assim, não, eu quero fazer isso para prejudicar meu filho, porque eu quero fazer uma coisa ruim com ele. Não existe isso. Então, a gente quer que os nossos filhos se deem bem, a gente quer que eles sejam bem-sucedidos, a gente quer que eles sejam principalmente felizes. Eu acho que o sucesso, a ideia de sucesso que nós temos é uma ideia de felicidade, de bem-estar, de estar bem. Só que, muitas vezes, a gente não reflete sobre isso. E aí a gente usa a cobrança como uma forma de fazer isso. E talvez não seja a melhor forma. Aliás, eu não acredito que seja. Então, o que eu percebo muito, e eu falo sobre essa questão, é que precisa haver mais conexão. A gente precisa, em primeiro lugar, nós, pais, desconstruirmos essa ideia do que é o ser bem-sucedido. Foi muito engraçado
que quando eu terminei a minha dissertação e eu fui apresentar, meu marido um dia falou, você não entendeu por que você fez essa tese? E eu falei, não. Ele falou, por causa do seu avô. Eu falei, mas como assim por causa do meu avô? Eu não entendi isso. Meu avô veio de Portugal brigado com a mãe, porque a mãe queria que ele estudasse e fosse médico, e ele queria ser comerciante. E ele veio brigado com ela, e os primos dele, todos se formaram médicos lá em Portugal. E ele foi... Então, assim, a gente tem que ouvir, não é que a gente tem que dizer para o filho, se ele não quer estudar, ele não vai estudar, não é isso não, gente, não vamos confundir, tá? Não estou dizendo aqui que a gente não deve estimular os filhos a estudar, não é isso, mas a gente deve ouvir o que eles têm para dizer, né? E meu avô acabou sendo uma pessoa muito bem-sucedida. E na década de 40, ele voltou para Portugal com um carro dentro do navio, assim, acho que meio para tentar a vida lá, com o dinheiro que ele tinha feito aqui, chegou lá, achou que Portugal não estava bom, voltou para o Brasil, agora com um carro na década de 40, dentro de um navio, né? Ou seja, chegou lá e mostrou, olha, venci sem precisar ser médico. Então, assim, eu acho que a gente... E aí, quando eu fui ver, eu falei, gente, meu marido tem razão. Nós, pais, a gente coloca algumas expectativas do que é aquilo que a gente acha que tem que ser, que é aquilo que a gente acha que vai fazer o nosso filho feliz. Mas a gente tem que entender que não necessariamente é aquilo que vai ser. E pode ser uma coisa diferente, e eu posso ser bem-sucedida numa profissão que talvez meu pai não tenha sonhado para mim. Eu, quando decidi fazer psicologia, meu pai médico levou susto com aquilo. E ele, numa palestra minha outro dia, ele falou, olha, eu vou dizer que eu fiquei frustrado, mas hoje eu tenho orgulho dela ter escolhido isso. Então, a gente tem que entender que a gente pode ressignificar alguns conceitos e conversar mais, entender o que faz sentido. É preferível que ele faça aquela profissão que para ele cria sentido e significado, que ele entenda que ele vai fazer diferença, que ele entenda que ele é bom naquilo, que ele vai fazer aquilo com a força e a energia que ele precisa, que ele fazer uma outra coisa porque alguém comandou e que ele não se engaje, ele vai ser medíocre, ele vai ser mais ou menos, ele nunca vai se engajar, ele não vai se despontar, ele não vai aparecer. Então, a gente precisa ouvir mais, escutar mais, acolher mais, e estimular mais, e estimular o aprendizado sempre, independente de qual que seja a escolha deles. E, Renata, só complementando um pouquinho, assim, parar de projetar nos filhos aquilo que às vezes a gente queria para a gente, né? Eu vejo muito isso. Sim. Então, assim, muitas vezes os pais desejam para os filhos, né? Claro, com a melhor das intenções, não tem a menor dúvida disso, né? Como você bem disse, mas eles querem aquilo para o filho que muitas vezes eles queriam para ele. E não é o desejo do jovem naquele momento, nós estamos, né, diante de um outro mundo, né? Eu falo isso muito com algumas famílias, que na época que eles estudaram, que nós estudamos, as coisas eram muito previsíveis, né? Nós sabíamos que íamos formar o ensino médio, íamos, né, geralmente, ou para a faculdade, prestarmos um concurso, ficarmos numa empresa por muitos anos, fazer carreira, então, assim, era tudo muito mais previsível. E hoje, nesse mundo que é volátil, que é instável, né, os jovens também têm que lidar com essa dificuldade desse mundo inconstante que eles vivem. Então, assim, os desejos e os anseios dos jovens são outros, e a gente precisa estar muito atento a isso, escutá-los de uma maneira efetiva, né? Eu brinco que não é emprestar os ouvidos, mas ajudá-los a entender o que realmente eles querem, e auxiliá-los nesse discernimento, realmente, né, na escolha da profissão ou qualquer outra escolha que eles tenham que fazer, né, principalmente nessa fase de juventude, que é uma fase desafiadora para eles. Verdade. Olha só, Renata, eu anotei aqui o que você falou, porque eu acho que é comportamento de pais e também de professores. Você disse assim, nós perguntamos pouco e mandamos muito. E é isso mesmo, nós pais, nós professores, né, nós às vezes mandamos muito e perguntamos pouco, escutamos poucos, ou damos poucas oportunidades para que a pessoa complete, às vezes, um pensamento que tinha sido iniciado. Agora, eu tenho uma pergunta aqui da Deise Aquino para vocês duas, né? Uma vai responder e a outra também. Como minimizar os efeitos da falta de vínculo entre colegas
e professores para os alunos novatos, já que os vínculos da aula presencial praticamente não ocorreu. Nós tivemos, né, 1 mês e meio, mais ou menos, de aula e começou a suspensão das aulas. Como é que isso pode ser minimizado? O que pode ser feito para que isso possa ser resolvido, essa falta de vínculo? Realmente foi, né, está sendo um período desafiador, principalmente para os estudantes novatos, né? Nós temos um trabalho no colégio muito efetivo de acolhimento a esses estudantes, né? Claro que de maneira virtual nós também procuramos, né, manter esse acolhimento e essa integração às turmas, e a gente sabe que nem sempre é igual, né, a maneira como nós fazemos no presencial. Uma sugestão que eu gostaria de dar para as famílias é de que busquem a escola, né, tentem um contato mais próximo com as outras famílias. O momento de interação agora realmente é virtual. A gente não tem como promover encontros, né, e outros tipos de relação. Mas procure a escola para que a gente consiga, né, promover momentos de encontro virtual entre os jovens, para eles assistirem filmes virtualmente, né? Hoje, uma coisa que até eu não gostava tanto, que eram os jogos, mas hoje acabam fazendo parte, né, do meu filho, que é uma maneira deles interagirem virtualmente. Ele joga online, por exemplo, com alguns amigos, eu estipulo um tempo diário e ele joga. Então, tudo isso pode aumentar esse vínculo e fazer com que, né, a criança, o jovem, se aproxime desses colegas de sala. E ficar atento realmente, né, aos sentimentos que ela tem trazido, ou ele tem trazido, conversar com a coordenação, para que juntos nós possamos também fazer essa integração, isso é muito importante. Eu acho que eu gostei muito disso mesmo. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente mais agradável. Claro que fica difícil agora para a escola fazer essa conexão. Tem que ser nos ambientes lá, na hora que os professores estão junto com os alunos, né? Porque fica mais difícil essa conexão dessa forma. Mas eu acho que pode existir um incentivo, talvez, assim, até por parte dos próprios professores ou de algumas pessoas, de tentar inserir o menino novo numa turma de WhatsApp, porque geralmente os jovens têm turmas de WhatsApp, para que ele possa ir participando da conversa na turma. Às vezes ele está fora, mas ele não sabe ainda como ele faz para entrar nessa turma de WhatsApp. Então, pode ser feito algum tipo de estímulo dessa forma, né? Imagino que possa ser interessante. Então, eu acho que, né, cada vez que nós escutamos aqui, estamos lendo também alguns comentários, estamos já obtendo uma resposta positiva do que nós estamos conversando. Isso está sendo muito importante, né? Estou vendo aqui alguns professores, alguns pais, pessoas que estão aqui participando conosco da roda de conversa, interagindo, concordando com vocês, né, nas respostas, nos pontos de vista que vocês estão trazendo. E aí, Renata, Renata Borges, a Ana Luísa, fez o seguinte comentário: fico pensando como o uso desenfreado das redes sociais leva à crença de sucesso e de fracasso. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa questão, né, do uso tão desenfreado das redes sociais? Eu acho que o uso desenfreado das redes sociais não leva só a crenças de sucesso e fracasso, mas leva a crenças também de inadequação, de não estima, de desvalor, de desamor e tudo mais, né? Por quê? Se você vai lá e olha o coleguinha, a menina, colega, colocando uma foto dela linda, maravilhosa, e de repente esse jovem está numa fase mais difícil, está mais gordinho e tudo mais, ele já ali já vai ter um problema. E aí ele já vai começar, nossa, a outra é mais bonita, a outra é mais magra. Então, essas redes sociais, elas geram muita comparação. E hoje, e já é complicado. E muitas vezes as pessoas postam coisas que não necessariamente são verdades, mas para aparentar algo que elas gostariam de aparentar nas redes sociais. E os jovens mais inseguros, eles têm uma tendência a se comparar e achar que aquilo ali é verdade. Então, muitas vezes, aquele que pôs aquela foto específica ou alguma coisa
tentando transparecer uma certa felicidade. Às vezes ele está péssimo, ele está deprimido, ele não está tão feliz como ele está pondo lá na foto, mas ele aparece dessa forma. O outro que está um pouquinho mais depressivo fala, nossa, minha vida é ruim, o fulano tem uma vida ótima, o ciclano tem uma vida ótima, a minha vida é péssima. Então, na realidade, o que eu vejo hoje? Eu vejo que nós estamos vivendo uma sociedade da aparência, e do que o aparentar, o que eu aparento vale mais do que a pessoa que eu sou. E eu acho que agora a gente está na hora de se reconectar conosco, com as nossas questões mais internas, de conectar com a gente mesmo. Eu acho até interessante esse movimento que aconteceu agora com a pandemia, porque muitas famílias se conectaram mais, estão mais próximas, os pais estão conversando mais com os filhos, estão fazendo mais coisas juntos. Então, se a gente utilizar isso como uma forma de conexão, peraí, mas deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu participar também, deixa eu ver. Viu que o menino postou uma foto lá, ou viu que a menina colocou alguma coisa, dá uma olhadinha lá de vez em quando, vê o que eles estão fazendo, vê como é que eles estão pensando, pergunta o que eles estão achando, discute a sua rede social com eles, porque isso é importante que a gente discuta também, mostre o que a gente pensa. Os pais, muitas vezes, eles ficam sem saber falar que eles podem ter opiniões ou pensamentos. Não, eu posso. Eu posso pedir desculpa como pai, como mãe, de uma coisa errada que eu fiz ou de um posicionamento ruim que eu tive com meu filho. Eu posso falar de uma experiência negativa, devo falar das minhas experiências negativas, dos meus aprendizados com essas experiências. Então, muitas vezes, os pais, por medo de transparecer uma certa vulnerabilidade, não se aproximam dos filhos, e isso gera esse problema de desconexão. Então, vamos aproveitar agora que a gente está mais em casa com eles. Vamos aproveitar para poder usar isso como um momento de conexão familiar. Vamos discutir as nossas redes sociais, a minha, a deles. Vamos falar mais sobre isso. Vamos nos conectar de uma outra forma, que é o que a gente pode fazer agora. Perfeito, Renata. Olha aí, mais um legado da pandemia, né? Mais uma vez eu uso essa palavra aqui. A gente tem que aprender, sim, com as diversas experiências e, principalmente, como as coisas estão sendo postas. Eu gostaria até de aproveitar esse momento para comentar sobre um documentário, está sendo muito visto, muito falado, né? Que é o Dilema das Redes, que é exatamente abordado como as redes sociais elas estão na nossa vida, faz pouquíssimo tempo, se a gente comparar, né, com a história da humanidade, há pouquíssimo tempo as redes sociais passaram a fazer parte da nossa vida e nos dominaram completamente. Então, o documentário traz isso de uma forma muito interessante. Inclusive, nós já estamos aqui no colégio já propondo uma área, dentro da área de ciências humanas, um trabalho com documentário, depois um debate com os meninos, né? E tem pais até que já nos fizeram essa sugestão também, e eu recomendo para a família que não viu, que veja junto com seu filho, comente, aproveite esse momento para fazer o que a Renata está falando aí, conecte-se de outra forma. E se conectar for, às vezes, experimentar uma receita, preparar um almoço juntos, preparar um lanche, né, dividir alguma tarefa de casa, fazer uma oração, tem tantas outras coisas que podem ser feitas juntas, que eu acho que nós, né, enquanto pais, enquanto famílias, temos que aproveitar. É legado da pandemia isso. Aí tem uma pergunta aqui para Renata Medeiros. É comum, durante a juventude, principalmente no ensino médio, que as famílias deixem o filho um pouco de lado, né? Um pouco de lado no que diz respeito às questões escolares, para que eles se tornem mais independentes. Como que você percebe essa situação? O que você diria a esses pais? Realmente, Thaís, é natural, né, que essas famílias deixem esses filhos, queiram e desejem esses filhos mais independentes, né, principalmente no ensino médio. E esse é um movimento saudável, um movimento natural, mas que não pode ser confundido com abandono, né, que é o que muitas vezes nós vemos, nós percebemos. Então, famílias que deixam de acompanhar completamente os filhos, que acham que eles precisam, né, estar à frente de tudo, resolvendo tudo, deixam de acreditar nos filhos e não acompanham mais nada.
E na juventude, como eu já tinha falado anteriormente, é muito comum que o jovem passe a ouvir mais os amigos, né, do que os pais, do que os professores. E nesse momento nós temos essa tendência de deixar de lado, de desistir de aconselhar, às vezes de desistir de explicar. A gente fala, né, não vou falar porque não vai adiantar nada. Já escutei isso várias vezes. Né? Ah, não, já não, meu filho não tem jeito, isso eu não sei mais o que fazer, eu não dou conta mais. Então, são frases que comumente a gente escuta. E é aí que nós nos enganamos, é aí que nós perdemos esse jovem, né? Eu costumo dizer que o que muda nessa época, né, é a natureza do laço, não é o laço em si, né? Tem um livro muito interessante chamado Cérebro do Adolescente, que ele traz isso de uma forma muito, muito didática, muito bacana, né? Explicitando esse momento da juventude, que, na verdade, o que mudam são essas conexões cerebrais que o jovem passa nesse momento e que ouvir mais o colega faz parte desse desenvolvimento, né? Mas o jovem, ele continua nos observando atentamente, né? O Padre Gaiac, mais uma vez, assim, na sua sabedoria, ele fala lá, né, que... E aí eu vou adaptar a frase dizendo que o jovem, né, será o que receber das suas raízes. Então, quando a gente tem valores firmes, valores firmados na escola, que estão aliados aos valores da escola, ele continua nos observando o tempo todo, mesmo que naquele momento pareça que ele não está nos escutando. Né? E o que acontece? Quando eu me afasto do jovem, quando eu me afasto do meu filho nessa época que ele tanto precisa do meu acolhimento, da minha escuta, né? Eu acabo gerando nele uma descrença, uma desconfiança, que pode gerar marcas que são difíceis de serem reparadas depois, né? Então, é um pouco daquilo que a Renata falou. A maneira como o outro me percebe, como o outro crê em mim, ele molda também a maneira como eu me percebo, como eu me enxergo. Então, assim, o meu conselho é que as famílias, elas deem importância às questões escolares dos seus filhos também, mesmo no ensino médio. Perguntem, queiram saber, se interessem, busquem informações, né? Saibam com quem seus filhos estão conversando, onde seus filhos estão indo, o que eles estão estudando, né? Uma outra coisa importante que foi falada também, desse resgate das memórias afetivas. É muito importante, né? Nesse momento, nós estamos tendo essa oportunidade de resgatarmos essa conexão com os jovens. Então, aproveite esse momento, resgatando essas memórias afetivas da infância, né? Seja lá, como você falou, Thaisa, fazendo uma receita, seja com uma música que vocês cantavam na infância, com um jogo, com um passeio, né? Hoje, claro, né, esses passeios estão limitados, mas com uma história. Então, resgatem também essas memórias afetivas da infância, que são muito importantes para a reconexão com esses jovens. Renata, só puxando aí um pouco do que você diz, eu muitas vezes já ouvi pais, às vezes até amigos, né, que falam assim, ele não anda mais com a gente, se referindo ao filho adolescente. E ele anda com a gente, sim. Depende de como nós fazemos esse convite, de que forma nós mostramos que a presença dele é importante, que nós queremos a presença dele, e que, às vezes, nós também vamos abrir mão de algum programa que nós temos para que ele esteja presente. Então, isso aí, né, mais uma vez, é para que a gente, pai, mãe, professores, né, estejamos atentos. O que os alunos, o que os estudantes, o que os nossos alunos querem nos dizer. Voltando na fala da Renata, né, a gente às vezes manda muito e escuta pouco. E aí, Renata, vem uma pergunta aqui para você que eu considero super importante. Quais são os sinais, quais são as evidências, né, que os pais precisam estar atentos no que diz respeito à depressão ou outras questões emocionais dos filhos? Que às vezes a gente escuta assim, nossa, como que eu não prestei atenção? Como que eu não vi isso antes? Que sinais a gente precisa estar atento? Nós precisamos ficar atento a várias questões. Assim, na depressão, a gente vai ver o menino mais quieto, mais no quarto, não quer conversar muito, evitando conversas, evitando social, não tendo muitos amigos, não tendo questões alimentares, sono ruim. Tudo isso é sinal de que pode estar o menino deprimido. Na ansiedade, a gente já vê outras questões, a gente já vê inquietação, a gente já vê o jovem mais desconectado, ele desorganizado, e aí a gente pode ter outros tipos de problemas também voltados para isso. Agora, a agressividade também pode ser um sinal
de depressão, mas pode ser sinal também de ansiedade também, pode ser sinal de uma série de coisas. Então, qualquer comportamento que você vê que não está legal, é necessário buscar o médico. Sabe uma coisa que você falou, Thaisa, que eu achei interessante? É assim, como é que eu não vi isso antes? É muito interessante porque as pessoas acham, às vezes, que aquilo é da personalidade. O menino tem essa personalidade. E, às vezes, não é da personalidade. Ele está modificando. Eu cheguei a ter um jovem uma vez que ele veio para o consultório com 15 anos de idade porque ele não comia. E aí ele teve uma doença muito séria, quase morreu, e o psiquiatra falou, olha, você tem que fazer terapia cognitivo-comportamental para poder comer. Quando esse menino chegou dentro do consultório, ele não sabia conversar comigo. E a mãe tinha que ficar do lado traduzindo o que ele estava falando nas primeiras sessões. E aí eu fui criando um engajamento com ele e tal. O que eu fui ver? Esse menino estava deprimido desde os 3 anos de idade, e ninguém viu. Então, aí quando eu fui na escola, conversar na escola na época, a escola falava, eu não sei quem que é ele, não. Os professores foram conversar comigo, ninguém sabia quem era o menino. Então, ninguém tinha uma noção de quem que era aquele jovem, ninguém via. Ele era invisível. Ele não tinha ele tinha um amigo. Eu ia falar que ele não tinha nenhum, mas ele tinha um. E era um menino depressivo grave. Inclusive que depois, mais tarde, ele me ligou pedindo se eu não podia atender o menino, porque o menino estava querendo se matar. Então, assim, foi assim, uma situação muito grave. Então, quando eu fui ver, eu falei, gente, a mãe falou comigo, mas nenhum médico falou, Renata. Ele passou por não sei quantos médicos fazendo tratamento, mas não sei o que lá, a escola não notou. Então, a escola não notou, os médicos não notaram, a mãe não notou, era o jeito dele, e, na realidade, ele estava deprimido. Então, assim, quando ele tratou, anos depois, mais tarde, 3 anos depois, ele fez vestibular, passou, cheio de amigos, a mãe me mandou um e-mail para agradecer o trabalho feito com ele, e mostrando foto, e mais não sei o que, e tal, de como que ele estava bem, e aí a gente fica gratificado de ver, poxa, um menino que não tinha relações, né, a diferença que foi na vida dele, tudo isso. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso, todo mundo, no geral. Às vezes a gente fica achando, é da personalidade, ele é mais quietinho. Às vezes não é da personalidade que ele é mais quietinho. Eu falo que os meninos levados, a escola vê, chama a mãe, chama não sei o que lá, a mãe reclama. O menino levado, todo mundo dá notícia. Agora o menino quietinho, nem sempre. E às vezes o menino quietinho é o que está passando por mais dificuldade e mais problema. Então a gente tem que ter uma atenção, um olhar. Se a gente viu que alguma coisa pode não estar bem, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um médico, vamos fazer uma consulta, vamos ver o que pode estar acontecendo. A gente tem doenças também que podem estar por trás disso. Às vezes o jovem não é só questão psicológica, não. O menino, né, já aconteceu comigo de eu ver outros tipos de problema, um hipotiroidismo, que aparenta uma certa depressão. Então, pode ser um caso clínico também de outras questões. Eu falei, não, tem uma coisa errada com esse menino, leva no endócrino, vamos ver isso aqui. E aí ver outras questões que não foram, às vezes, avaliadas, e às vezes são questões, inclusive físicas, que precisam ser observadas. Então, não está fazendo atividade física, sono está ruim, não está comendo bem, tem alguma coisa que não está, ou está comendo muito, excessivamente ou pouco. Tudo isso é sinal de alguma coisa. Compulsão, gente, o menino está tendo algum tipo de compulsão, alguma coisa não está boa. Então, a gente precisa fazer esse tipo de observação e procurar um profissional quando isso acontecer. É o olhar mesmo, né, Renata? É olhar, é conectar com esse menino aí, com essa menina dentro de casa. E a gente poderia incluir, inclusive, aí alguns aspectos da agressividade, alguns aspectos também do sono muito irregular, aquele menino que demora demais de dormir, no outro dia fala com a gente, não consegui levantar porque eu fui dormir de madrugada, eram 4 da manhã, eu não tinha dormido. Realmente, quem dorme às 4 da manhã pode estar às 7h30 pronto para participar de uma aula? Não pode, né? Então, são muitos os sinais, né, que esses jovens, esses adolescentes deixam aí evidência e que a gente, pai, mãe, professor,
podemos sim conectar com eles e ajudá-los, né, buscando o encaminhamento devido. Agora, Renata Medeiros, os últimos meses não têm sido fáceis, principalmente para quem mudou completamente a rotina, como estudantes, professores, nossa equipe pedagógica toda. Como que nós podemos criar estratégias, iniciativas, ações que possam facilitar, né, esse dia a dia que não está sendo tão fácil e ajudá-los a enfrentar não só o ano de 2020, mas os próximos, porque os anos que virão serão uma consequência do que nós estamos vivendo em 2020. O que nós podemos fazer? Sem dúvida, né, Thaisa? Eu falo que esse ano tem sido muito desafiador, mas também falo que são nos desafios que moram as possibilidades. Eu gosto muito de usar essa frase com os jovens que eu atendo, porque realmente é quando a gente se vê em algum momento difícil, a gente também cria uma energia, né, uma disposição maior para enfrentar aquele momento e buscar soluções alternativas para enfrentar, né? Eu penso que o primeiro passo, eu vou voltar lá na escuta, né? Quando eu falo com os jovens, quando um jovem ele é convidado a falar sobre o que ele sente, sobre aquilo que ele percebe desse momento, muitas vezes ele não é capaz de entender aquilo que ele está sentindo, né? Então, quando nós, enquanto adultos, estamos ali para escutá-lo, a gente precisa, na verdade, acompanhar e buscar esse não entender do jovem, né? Como que eu vou ajudá-lo a discernir sobre esse seu não entender? Esse movimento, né, de fazer com que o jovem saia do estado que ele está e mude de posicionamento, altere seu engajamento. Então, eu penso que, né, a principal iniciativa, a principal estratégia que nós temos que ter, né, tanto com os jovens quanto com os professores, é propiciar a eles, né, um momento de escuta, para que eles falem sobre seus sentimentos, sobre aquilo que eles vivenciaram nesse período, e que juntos nós possamos criar estratégias, né, para sair deste lugar, né? Então, buscar uma escola, né, isso eu falo para as famílias, que tenha esse espaço de escuta é essencial nesse momento, né? A gente tem ouvido de muitos pais, né, de outros lugares, falando, né, desse afastamento da escola nesse momento, que eles precisavam tanto de ajuda. Então, é um convite que eu faço às famílias também, inclusive, que estão buscando escola para os filhos nesse momento, de estarem atentos a uma escola que seja acolhedora nesse sentido, que proponha projetos e tenha iniciativas de escuta atenta a esses jovens, de incentivo aos profissionais que ali trabalham, né, de formação desses profissionais, porque serão tempos muito difíceis, né? Como você disse, Thaisa, 2021, 2022, nós ainda vamos colher, ainda, né? A pandemia ainda vai estar ecoando nesses outros anos, e nós precisaremos ter projetos bem estruturados, né, de autoconhecimento desses jovens, protocolos, né, como eu disse numa reunião com algumas famílias, protocolos de acolhimento, que não só esses protocolos sanitários que estão sendo falados, né, mas momentos de escuta e de interação entre essas pessoas, para que elas possam dizer o que sentiram, ver no outro também, né, aquilo, e se aproximar daquilo que o outro também sentiu e perceber-se nesse contexto, né? Então, eu penso que são essas estratégias que nós precisaremos buscar. Então, diálogo, escuta, acolhimento, em primeiro lugar. Fortalecimento mesmo, né, Renata? É uma rede de acolher, de fortalecer, de oferecer e buscar ajuda. E, principalmente, né, saber que na escola, né, aí nós estamos falando aqui do ponto de vista do sagrado, a escola está atenta a essa invisibilidade, está atenta também a esses sinais. Estamos buscando, dentro daquilo que nos compete, ajudar, assim, a acolher e aproximar desse jovem, desse adolescente da melhor forma. Agora, Renata Borja, né? Segundo Einstein, essa aqui das últimas perguntas, nós estamos caminhando para o final, né? Eu acho que tivemos aí um momento bem bacana, perguntas boas, e agradecendo já e trazendo a última pergunta para Renata Borja. Segundo Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Nós já escutamos isso inúmeras vezes.
Diante dessa afirmativa e comparando com os desafios desse novo normal, na sua opinião, quais são as marcas que o isolamento social deixará em nós, nos adolescentes e na sociedade que nós vivemos? Que marcas nós vamos levar conosco? Eu acho que a gente vai levar um legado em primeiro lugar, eu vou começar com ele, que eu acho que tem uma coisa importante que tem relação com as relações e a conexão. O quanto as conexões são importantes, quanto as relações são importantes para nós, porque quando a gente se vê privado delas, a gente começa a entender o tanto que elas são relevantes para nós. Então, eu acho que perceber a importância delas através da privação, eu acho que é um legado maravilhoso que nós podemos ter com isso. Agora, tem uma questão que eu não posso deixar de dizer, e é claro que diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, nós vamos ter um aumento dos transtornos emocionais. Isso é um fato. Isso vai acontecer. Então, nós pais temos que estar atentos, porque vai acontecer, gente. Isso daí não é previsão catastrófica, não. Isso é real. Agora, o que a gente entende? Eu sempre entendo que um momento de problema, ele também é um momento de oportunidade. Então, eu sempre acho que quando a gente está lidando com uma situação difícil, a gente cria uma solução para essa situação difícil, a gente cria resiliência. E a gente cria aprendizado, e a gente cria desenvolvimento, e a gente cresce e amadurece. Então, eu acho que se a gente transformar o sofrimento em amadurecimento, vai ser algo muito bom para a gente vivenciar. A gente tem que ter uma ideia que sofrimento não é ruim. Os pais querem que os filhos não sofram. Ah, não, eu vou fazer isso para ele, porque, coitadinho, senão ele não vai dar conta de fazer, deixa eu fazer. E os pais têm uma tendência a ajudar em excesso. Eu falo muito isso com os meus pacientes pais, eu falo, gente, ajuda menos, ensina mais, mostra para ele como fazer, delega para ele, deixa ele escolher e ele fazer, mas faz menos por ele. O que eu percebo é que os pais, às vezes, muito ansiosos e na ansiedade de querer ajudar, eles, em excesso, eles pegam atribuições dos filhos e não deixam os filhos vivenciarem os fracassos, as dificuldades, os problemas, e isso é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento saudável. Então, o jovem que ele não aprende a criar recursos para a vida, ele vai ser um jovem lá na frente que ele vai ter um transtorno de ansiedade sério, grave, ele vai ter um pânico, ele vai ter alguma coisa que ele não vai conseguir lidar, porque ele vai ter uma ideia dele mesmo, que ele é ruim, que ele não dá conta, que ele não consegue, porque sempre alguém fez para ele. Então, como sempre alguém fez para ele, a ideia que ele vai ter é que ele é um incapaz. E a gente acha que a gente está fazendo para ajudar, mas quando a gente está fazendo para ajudar, você está tirando dele a chance de experimentar, de acertar, de errar, de aprender com os erros, de ver o que é certo, o que é errado. E isso é essencial para o desenvolvimento. Então, a gente tem que perceber que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação atípica. Vai trazer marcas? Vai. Eu costumo fazer um paralelo com uma situação falada pelo Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem, um psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração, que tem um dos livros mais lindos que eu já li, que se chama Em Busca de Sentido. E ele fala, dentro do campo de concentração, da percepção dele dentro do campo de concentração, de como, mesmo ainda diante de uma situação gravíssima, onde ele não tinha perspectiva, ele não sabia se ele ia sair de lá, se ele não ia sair. Ele tem uma fala dele que ele fala assim, eu tinha uma percepção de que eu ia acabar numa câmara de gás. Mas eu escolhia, todos os dias, pensar o seguinte, como ninguém pode me provar com 100% de certeza de que eu vou acabar numa câmara de gás, eu vou viver esse dia da melhor forma que eu puder viver. E ele escolhia ainda assim ter uma atitude positiva perante a vida, mesmo numa situação de estresse absurdo, onde ele não tinha comida, não tinha roupa, no frio,
Então, em toda uma situação de adversidade completa, de sofrimento completo, ele tinha esperança. E ele tinha vontade de viver porque ele tinha sentido. E o que gera sentido para a gente? Alguém para amar, uma obra a qual se dedicar e o exercício da espiritualidade. Então, eu acho que se a gente conseguir hoje, com essa experiência, resgatar essas 3 coisas, nós vamos ter um legado. A gente não vai ter prejuízo. A gente vai poder modificar. Assim, eu tenho pacientes que têm falado, eu estou me reencontrando com Deus, eu estou rezando mais, eu estou buscando mais a fé, e isso tudo está trazendo outras formas, coisas que a gente não tinha tempo para fazer, porque estava sempre correndo. Agora as pessoas estão mais quietas, mais em casa, e estão mais conectadas com aqueles que eles gostam, que eles amam, mais conectados com eles, com mais tempo de produzir algo que faça sentido, significado. Então, isso eu acho que é eu sou sempre mais otimista. Então, eu tenho uma tendência a pensar assim, o que a gente pode fazer com o que de ruim está acontecendo com a gente, né? A gente pode transformar e aprender e fazer com que as coisas possam ser melhores para nós, para a sociedade à nossa volta e para o nosso futuro. Já te agradecendo muito, Renata, muito mesmo, né? Eu acho que você trouxe aí uma verdadeira conclusão para esse nosso momento. Muito obrigada mesmo pela sua partilha, pela sua presença. Nós temos agora 1 minuto, Renata Medeiros, fazer sua mensagem final e sua finalização, e volto também com a Renata 1 minuto para você finalizar também. Eu queria finalizar, antes de agradecer, né, por essa noite tão maravilhosa, que eu aprendi tanto também com a Renata, mas eu queria falar um pouquinho de 2 estigmas que nós comumente vemos associados aos jovens, né, que é aquele estigma da juventude perdida e da juventude redentora. Nós temos, de um lado, né, um discurso de que os jovens, de que as juventudes, né, que a gente vê as gerações, essas falas, né, de que os jovens estão despreparados, que esses jovens são mimados, que os jovens são rebeldes, enfim. E, de um outro lado, né, uma outra turma que fala que os jovens são a salvação para o mundo, a salvação dos problemas, a salvação, então, essa juventude redentora e salvadora da pátria. E esses 2 extremos são muito perigosos, né? Eu queria dizer para as famílias que tenham muito cuidado ao falar sobre essas juventudes, né? Isso deixa marcas muito profundas, né? Não só as famílias, mas todas as pessoas que lidam com jovens. Isso deixa marcas muito profundas em quem escuta, né? De um lado, essa fala que traz essa descrença na juventude, e também o outro lado que traz esse peso para a juventude. E a juventude é uma fase tão maravilhosa do nosso desenvolvimento, né? E essa visão limitada, eu acho que não vale a pena, né? O jovem, ele está aí para nos ensinar muitas coisas, eles têm muito a contribuir, né, com a nossa geração, com a sociedade que está aí, sim, mas nós precisamos também estar atentos aos sinais que eles nos dão, né, emocionais, aquilo que eles trazem, que nós precisamos nos preocupar também. Então, eu queria deixar essa mensagem mais uma vez, para que a gente escute cada dia mais os nossos jovens, que a gente perceba cada vez mais esses territórios das juventudes que nós temos aí, né? Como que cada jovem se percebe nesses lugares, como que nós podemos auxiliá-los nesse momento, para que eles façam a diferença à maneira deles, né? Nesse mundo que ele está, e eu tenho certeza que todos têm muito a contribuir conosco. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Para mim é sempre uma grande alegria falar sobre as juventudes, né, como eu disse no início, e foi muito bom, apesar de passar tão rápido essa roda de conversa, né, e ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema que eu gosto tanto. Isso aí, Renata. Então, Renata Borges, agora só para finalização, sua mensagem final. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, a Dani, a Thaisa, a Renata, por estarem aqui comigo hoje. Adorei esse papo,
Quero voltar, viu, gente? Já vou falar que eu adorei, eu adoro falar para os pais e adoro falar para os jovens, porque eu adoro isso. Mas eu queria finalizar, eu gostei muito, Renata, do que você disse, dessa questão, dessa dualidade de visões. Eu acho que quanto menos julgamentos a gente fizer, é sempre melhor. E eu acho que aí eu vou falar uma coisa amparada um pouquinho nisso que você colocou, que eu tenho dito muito, que a gente põe nos jovens um excesso de expectativa e que tem acontecido na nossa sociedade, desmerecer a idade e sempre entender, os jovens são quem sabe de tudo. Não, na realidade, eu acho que tem que haver uma comunicação intergeracional, como a minha tese foi, a minha dissertação de mestrado, ela foi na interculturalidade e também na intergeracionalidade. Aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu acho que a gente tem que ter, hoje a gente precisa ter uma comunicação maior entre as gerações. Então, antigamente, o idoso era aquele que fazia a transmissão cultural. Hoje o idoso é completamente desvalorizado. E hoje o jovem é super valorizado, porque ele é mais tecnológico e tal. Ele é mais tecnológico, mas ele tem menos conhecimento de vida, ele tem menos experiência. Então, essa troca ela precisa acontecer. E eu acho que quanto menos a gente julgar, quanto menos rótulos a gente tiver, quanto mais a gente se abrir para se conectar e criar crenças positivas que vão fazer essa comunicação intergeracional, e a gente começar a entender mais as diferentes gerações, entender, olha, a minha geração era assim, mas a deles agora é outro jeito, e deixa eu ouvir como é que essa geração está falando aqui também, mas sem precisar julgar e criar preconceitos, eu acho que é melhor. E eu diria uma coisa para os pais: controlem menos, estimulem mais, não tentem controlar, não dá para controlar. Agora, o que dá para fazer? Estimular, estar ao lado, conversar, comunicar. Deixa eles terem as experiências deles, deixa eles fracassarem se precisar, mas esteja ao lado deles para poder dar a solução e ajudá-los a criar soluções e a criar a resolução de problemas. Gente, obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Obrigada aos pais que nos assistiram aqui também.